Como a entrada do Sol em Áries pode mexer com você, você sabe? No dia 20 de março, o Sol entrou no signo de Áries. Quer saber como aproveitar ao máximo esse movimento celeste? Vem comigo que eu te conto tudo. Oi, pessoal! Eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de Astrologia Terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E fica comigo até o final, que eu tenho uma super dica para você. Mas afinal de contas, como a entrada do Sol em Áries pode mexer com você? Cada planeta tem uma função na nossa vida, e a função do Sol é iluminar, colocar luz e consciência em tudo aquilo que os seus raios tocam. Ele é o centro organizador da nossa consciência, e por isso, quando ele muda de signo, é como se mudasse a lente através da qual a gente enxerga o mundo e a realidade. No último mês, a gente veio com o Sol em Peixes, então enxergando o mundo através de lentes piscianas. E agora fizemos essa transição das lentes piscianas para as lentes arianas. Mas essa mudança de lente tem algo de muito especial, porque não é apenas um novo ciclo mensal, onde esse Sol vai fazer a sua jornada nesse signo e vai nos influenciar durante esses aproximadamente 30 dias, mas para além disso, é também o ano novo astrológico. Quando o Sol entra em Áries e acontece esse equinócio de primavera no hemisfério norte e de outono no hemisfério sul, a gente tem o ano novo astrológico. Afinal de contas, Áries é o primeiro signo do zodíaco. É ele que dá esse pontapé inicial e vem puxando essa locomotiva das 12 energias, dos 12 arquétipos dos 12 signos. Então, no momento do ano novo astrológico, e isso é interessante, né, gente? Porque aqui no Brasil a gente sempre brinca que o ano novo só começa depois do carnaval. E na astrologia, então, isso é verdade, porque o ano novo acontece sempre, né, com a entrada do Sol no signo de Áries, que acontece ali por volta do dia 20 de março. Então a gente tem aí esse ano novo e Áries, sendo o primeiro signo do zodíaco, é uma energia que fala justamente do início, do começo, desse pontapé inicial. E uma imagem que eu gosto muito para esse signo é a imagem daquela planta, né, que tem que fazer uma força muito grande para brotar e nascer, né? Então, é realmente essa força do início, do começar. Um novo ano, 365 novas oportunidades para a gente viver novas aventuras. E quando acontece o ano novo astrológico, a gente abre o mapa desse momento e através desse mapa a gente vai ver influências que vão durar o ano todo, de março de 2024 até março de 2025, com o começo de um próximo ano novo astrológico. Então, hoje eu quero falar para vocês alguns pontos que me chamaram a atenção nesse mapa. Eu abri o mapa para Brasília, já que quando a gente vai abrir um mapa, né, para um país, a gente abre para sua capital. Então, abri para Brasília para a gente entender um pouquinho quais são essas potências para esse ciclo que está começando agora. Então, 5 palavras que eu sinto que são importantes para esse ano: autenticidade, liberdade, autoestima, responsabilidade afetiva e espiritualidade. Então, vou explicar cada um desses pontos agora. Autenticidade. Como a gente viu,
O ano novo astrológico acontece com o Sol em Áries. Áries é essa energia de autonomia, de fazer as coisas por si mesmo, de independência, de ter uma ação, atitude, e especialmente é um signo que está muito conectado com a nossa individualidade, né, com a nossa identidade. Então, vai ser muito importante nesse ano a gente reconhecer quais são as nossas vontades, a gente colocar isso no mundo de forma assertiva e ir em busca da nossa autenticidade. Mas você pode estar se perguntando, mas Kim, se todo ano o Sol, né, o ano novo astrológico começa com o Sol no signo de Áries, todo ano esse tema vai ser importante. De alguma forma, sim. Mas por que que nesse ano isso é ainda mais importante? Porque não só o Sol está nesse signo, mas a gente tem também o nó do norte. O nó do norte é um ponto do mapa que fala de um propósito espiritual, aquilo que a gente veio crescer em consciência. Para quem quiser, já fiz um vídeo completo sobre os nós lunares, procura aqui no nosso canal da Astrologia Luz e Sombra. Então, os nós lunares, eles representam esse propósito espiritual e que a gente vem fazendo uma caminhada nessa jornada de evolução que é na direção de Libra para Áries. O nosso propósito desse ano é realmente investir, se conectar, né? Incorporar a energia de Áries. E quando a gente olha para esse nó do norte, ele está junto de Quiron e de Mercúrio. O Quiron fala das nossas feridas, aquilo que vira e mexe e dói. Então, vai falar justamente das nossas feridas acerca da energia de Áries, as feridas da identidade, as feridas de ter que dizer quem eu sou, ou me colocar, ou me posicionar, ou ter que enfrentar algo para me afirmar. Tudo que envolve também competitividade, agressividade, enfrentamento, desafios, tudo isso pode ser algo que vira e mexe, dói. Mas, como a gente já falou por aqui, a única forma de a gente tratar da ferida de Quiron é encarando ela de frente. E para encarar ela de frente, a gente precisa justamente reconhecer a nossa vontade, encontrar uma forma de colocar ela no mundo de forma criativa, de forma assertiva e fazer valer quem a gente é. Por isso que eu sinto que a autenticidade é uma palavra muito importante para esse ano, inclusive porque junto de Quirón está Mercúrio. Mercúrio é o planeta da comunicação. Então, como é falar sobre mim? Como é contar a minha própria história? Como falar sobre as minhas ideias, os meus desejos, as minhas vontades? Será que eu consigo me comunicar? Será que eu consigo colocar para o outro aquilo que é o meu verdadeiro desejo? Será que também eu estou conseguindo negociar bem com esse outro para justamente trazer aquilo que é meu? Então, trazer a energia de Áries é importante, ao passo que eu sempre lembro que para quem já tem essa energia muito forte, às vezes é o momento de encontrar esse equilíbrio, né? Então, autenticidade é uma palavra muito importante para esse ano. Liberdade. A gente vive na era dos influencers, certo? Então, eu brinco que cada signo também tem o seu influencer, que nada mais é do que o planeta regente, aquele que rege o signo, que influencia ou que dá as regras do jogo. Áries é regido por Marte. E o Marte, então, vai nos dizer como toda essa potência de autenticidade vai ser influenciada. E Marte está em Aquário, um signo que preza pela liberdade, pelos valores humanitários, pelas relações sociais, pela contribuição no mundo. Então, é muito importante a gente reconhecer que só através da nossa autenticidade é que a gente pode fazer a diferença no mundo. Então, isso me lembra muito o que o Jung chama do processo de individuação, o processo de se tornar um si mesmo. E que se a gente não ocupa o nosso espaço, aquilo que só a gente veio fazer, esse é um espaço que fica vazio. Ninguém pode preencher esse espaço.
E o processo de individuação, ele não tem a ver com individualidade, porque é um processo que faz a gente se tornar cada vez mais quem a gente veio para ser, integrado ao coletivo. E para mim não tem conversa mais fluida que possa haver entre Áries e Aquário, que justamente são signos opostos e complementares, ao pensar essa união entre a individualidade e o coletivo. Inclusive, o próprio símbolo de Aquário é representado por duas ondas. E essas duas ondas, Dona Emi dizia que era justamente o indivíduo e a coletividade andando de forma harmônica, né? E então essa é uma forma muito potente de a gente pensar como esse Marte está influenciando essa nossa autenticidade. Ao mesmo tempo, Marte está fazendo uma conversa tensa com Urano. E Urano também é um planeta que fala de liberdade, é um dos influencers regentes de Aquário, mas essa conversa tensa pode trazer muita ansiedade, pode trazer impaciência, irritação e dependendo da forma como a gente quiser colocar essa autenticidade no mundo, isso pode vir de uma forma muito dura, né? Ou até muito rápida. Então, aqui a gente precisa respirar, inspirar e não pirar, para não atropelar as coisas, para não precipitar as coisas. E até mesmo nessa precipitação, a gente pode muitas vezes ir nessa autoafirmação no mundo de forma autêntica, com muita energia num primeiro momento, e aí depois pode faltar energia para fazer a manutenção daquela mudança, daquele processo. Por quê? Como se fosse um fogo de palha, né? Tem um incêndio e aí depois falta energia para manter a constância. Então, a gente precisa equilibrar um pouco mais a nossa energia. Que nem aquela coisa, início de ano, começa as metas, não, agora eu vou, né, vou malhar todos os dias. Aí começa a malhar todos os dias uma semana, na segunda semana já malha 4 dias, na terceira semana já malha 2 dias, um mês já não está mais malhando. Então, não adianta fazer as coisas dessa maneira, né? A gente tem que entender esse senso de urgência para poder estabelecer essa conexão com a nossa liberdade, mas a gente não pode ter pressa. A gente tem que conseguir se conectar com a assertividade. Essa é a melhor forma de a gente ter a liberdade que a gente precisa para colocar a nossa autenticidade no mundo com constância, né? Com permanência. E a autoestima? Bom, para a gente conseguir colocar a nossa autenticidade no mundo, a gente confiar em nós mesmos, a gente ser a nossa própria referência. Ares é autorreferenciado, né? Confia mais nele mesmo do que em qualquer outra coisa. Para isso, a gente vai precisar de autoestima. E um ponto importante que me faz olhar para a questão da autoestima é que nós temos nesse mapa do Ano Novo Astrológico um ascendente em Capricórnio. Capricórnio é uma energia de organização, estruturação, amadurecimento, né? Planejamento, solidificação. Mas ficando aqui com a ideia do amadurecimento. E o Capricórnio também vai ter o seu influencer, que é Saturno. E Saturno está numa conjunção junto de Vênus, o planeta do amor, dos afetos, da autoestima, do alto valor. Então, tem algo muito importante aqui em relação a esse amadurecimento do nosso valor. O amadurecimento daquilo que são os nossos talentos, as nossas habilidades, aquilo que a gente pode oferecer para o mundo, seja num relacionamento afetivo, seja no nosso trabalho. A gente reconhecer o nosso valor para qualquer coisa que a gente queira fazer e queira colocar a nossa autenticidade. E como que a gente pode, então, investir na nossa autoestima? Vênus vai falar dos nossos valores pessoais. É um momento de amadurecer os nossos valores. E valores pessoais são aqueles valores que não foi a família que ensinou, não foi na escola que você aprendeu, não foi na religião que você desenvolveu e não é o que a sociedade espera de você.
é simplesmente o que você gosta, o que te faz bem, o que te nutre, né? O que te dá prazer. Poder investir nisso é algo muito importante para fortalecer a nossa autoestima e o nosso alto valor. E a responsabilidade afetiva? Isso vem desse mesmo ponto do mapa, Vênus conjunção com Saturno. E isso me lembra muito aquela frase do Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, justamente, quem são os nossos afetos? Como a gente tem cuidado desses afetos? A gente tem respeitado os nossos afetos? E aqui eu chamo a atenção, obviamente, para a gente ter atenção com o outro, com quem a gente se relaciona, seja, né, um parceiro, uma parceira amorosa, algum familiar, amigo, pessoas queridas. Estamos falando aqui de afetos em forma geral, tá, gente? Mas a responsabilidade afetiva também com a gente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente se mete em crencas, né, nos nossos afetos, porque a gente tem dificuldade de dizer não. A gente não consegue colocar os nossos limites. A gente ultrapassa esses limites muitas vezes por medos, medo de ser julgado, medo de não ser amado. Então, aqui a gente tem uma oportunidade de amadurecer essa responsabilidade afetiva sobre o nosso autocuidado e sobre esse cuidado com o outro. E eu sinto que isso é importante tanto porque a gente viu que esse aspecto ele se dá, né, como um grande influenciador desse mapa, já que Saturno rege o ascendente desse mapa, mas também porque a gente falou aqui do propósito espiritual, do crescimento espiritual desse ano, que é na direção de Áries, mas a gente não pode esquecer que a bagagem vem de Libra. E Libra é um signo influenciado por Vênus. Então, essa bagagem, para a gente poder também ir para a nossa autenticidade, para a gente poder ser cada vez mais a gente mesmo no mundo, assumir a nossa vontade, a gente precisa estar conectado com essa bagagem de uma responsabilidade afetiva, né? Sobre nós mesmos, os nossos limites, os nossos valores e como a gente respeita os nossos valores e, obviamente, como a gente se relaciona, negocia e se responsabiliza pelos afetos das pessoas que estão ao nosso redor. A partir dessa responsabilidade, com ela, né, na nossa bagagem, na nossa mochila, das nossas costas, a gente pode seguir para esse caminho da autenticidade com segurança e solidez. E por último, mas não menos importante, a espiritualidade. Saturno e Vênus estão no signo de Peixes. E como a gente viu, Saturno é o regente do ascendente desse mapa do ano novo astrológico. Além disso, o Sol está em conjunção com Netuno, ainda no signo de Peixes. E Netuno é o planeta que rege a espiritualidade. Então, a gente começa aqui uma jornada que é de reconexão, né? De se conectar com algo maior do que nós mesmos. E eu vejo que sempre que eu pergunto para as pessoas em consulta, e aí, como que é a espiritualidade para você? A maioria das pessoas fala, tem uma criação numa religião X ou Y, mas eu não sou praticante, né? Então, o quanto a espiritualidade ainda fica dentro de uma caixinha de religião. E a religião é um dos caminhos para viver a espiritualidade, mas não é a totalidade. A espiritualidade, ela está aqui, né? Se a gente está conectado ou não com ela, a gente é que vai depois pagar a conta por isso. Com Saturno em Peixes, a ideia é justamente essa, né? Estamos aí amadurecendo essa nossa relação com essa sensibilidade, com essa conexão com algo maior. Então, eu sempre lembro da Cláudia dizendo que espiritualidade devia ser um hábito, né? Assim como a gente escova os dentes, a gente toma banho, a gente precisa sempre ter algum ritual que possa nos conectar com a nossa alma, com a nossa interioridade. E aí ela falava que a gente precisa passar Sensodyne na alma, né? Aquela pasta de dente para almas sensíveis. Então, quando que a gente vai, né,
entender essa nossa relação? Quando que a gente vai praticar essa conexão com algo maior? Esse ano tem um chamado para isso, até porque esse Sol conjunção com Netuno também está numa conversa muito bonita com Plutão. Plutão, esse planeta das grandes e profundas transformações. Então, tudo que a gente veio falando até aqui tem uma grande possibilidade de uma grande e profunda transformação nesse ano. Então, em relação à autenticidade, o que que a gente precisa se desapegar, que não cabe mais, que não serve mais à nossa essência e que é isso justamente que vai nos fortalecer para a gente se tornar quem a gente veio para ser. É preciso muita coragem para abandonar aquilo que não serve mais. E Plutão nos dá essa força para isso. Em relação à nossa liberdade também, né? Quais são as transformações que a gente precisa fazer na nossa vida para se apropriar dessa liberdade de ser quem se é? Se entendendo como parte de um coletivo, né? Aquela história, minha liberdade termina quando começa a do outro. As grandes e profundas transformações também em relação a esses valores pessoais, o investimento naquilo que é importante para mim, né? Para aumentar minha autoestima, minha responsabilidade afetiva sobre mim mesmo e sobre as pessoas que estão ao meu redor. E finalmente, em relação à própria espiritualidade, o quanto, para quem já tem um caminho, é possível viver transformações para se conectar ainda mais, e para quem ainda não tem um caminho, poder realmente fazer uma transformação em relação a isso. Poder deixar para trás velhas crenças, velhos pensamentos, tudo aquilo que de alguma forma possa estar nos limitando e abrir espaço para que o novo possa florescer. Ah, gente, muito importante. Toda transformação implica em alguma perda. Por isso falei da ideia de coragem para realmente deixar para trás aquilo que não é mais essencial. Mas isso pode ser dolorido, pode ser algo difícil e, enfim, um trabalho a ser feito. Mas aqui, como Plutão está numa conversa fluida com o Sol, com Netuno, a gente pode mais facilmente enxergar os aprendizados através dessas perdas, né? Os aprendizados das transformações, mais facilmente enxergar a coisa boa que fica depois daquilo que a gente desapega. Então, ao pensar nesses temas do Ano Novo Astrológico, autenticidade, liberdade, autoestima, responsabilidade afetiva, espiritualidade, é um momento de a gente entender aonde a gente quer colocar a nossa energia. Tendo essas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, aonde a gente vai colocar a nossa força de ação, a nossa iniciativa, quais são os caminhos que a gente quer liderar. E para isso, então, eu trouxe aqui um textinho sobre a liderança. Um líder é um agente de mudança. É aquele que está em constante ação e sempre avalia os resultados para aprender com eles positivamente. Um líder reúne todas as suas características de força na sua ação. Ele confia e entrega. E um líder consciente entende que o todo é mais importante que o indivíduo. Então sempre age para o bem comum, estando sempre a serviço de buscar trazer luz ao caminho de todos os seres. Neste momento de transformação, os líderes naturais estão sendo convocados para viverem o seu Dharma, de abrir os caminhos para a luz e felicidade. É muito importante saber para onde está indo a sua energia. Não há tempo a perder. Se você tirou essa carta hoje, é porque tem que reavaliar quais são os caminhos que está liderando. Você está realmente fazendo um uso do seu tempo para algo que fará diferença no todo e para a sua felicidade? Se sente que sim, essa carta o confirma por completo. Se sente que não, os anjos estão nesse momento te apoiando e te ajudando a reconhecer a sua força de líder para fazer as mudanças necessárias. Você está em união com muitos seres que vivem pela felicidade e pela realização de todos os seres. Confie e haja agora como um líder de mudanças. Então, eu gosto muito dessa cartinha do Oráculo da Iluminação, porque eu sinto que ela junta bastante essa questão da individualidade, né? No sentido do indivíduo que toma ações, decisões, é um líder,
pensa na sua própria felicidade e, ao mesmo tempo, pensa naquilo que envolve o todo. E, para mim, conecta muito com esse mix de Áries e Aquário, algo tão importante nesse ciclo do Ano Novo Astrológico de 2024 até março de 2025. Então, hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre as energias desse ano novo astrológico, para que a gente possa aproveitar ao máximo as oportunidades de crescimento que esse ciclo oferece. Então, se você gostou, me conta aqui nos comentários, né, como você vai aproveitar a energia desse novo ano e desejo um feliz ano novo. E para você que ficou comigo até o fim, agora vem a minha super dica. Imagina começar o ano aprendendo sobre astrologia e dando os primeiros passos para começar a interpretar um mapa astral. Bom, talvez mais do que uma dica, é um convite super especial para você se inscrever na Semana da Astrologia. Você ainda vai poder assistir 3 aulas totalmente gratuitas com a minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade de começar o ano se inspirando através dos astros, clica aqui no link que já deve estar aparecendo na tela para você poder se inscrever nessa semana da astrologia. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!